Ano 107 depois de Cristo. O Império Romano está no auge do seu poder. Governado por Trajano, Roma avança como uma fera faminta, esmagando tudo o que encontra pelo caminho. Seu exército é invencível. Seu governo, absoluto. Mas há algo que o Império não consegue conter. Um nome, um movimento, uma fé. E no coração desse movimento, um homem segue para a morte. Seu nome é Inácio de Antioquia. Bispo, líder e agora prisioneiro. Seu crime? Recusar-se a chamar César de Senhor. Antioquia, um dos maiores centros do cristianismo primitivo. A cidade onde, pela primeira vez, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. E é ali que Inácio serve, ensinando, liderando e preparando os irmãos para um tempo de trevas. Um tempo que agora havia chegado para ele. A ordem vem diretamente do imperador. Inácio deve ser levado a Roma. Não para uma prisão, não para um julgamento, mas para morrer como espetáculo. Seu destino? O Coliseu. Os guardas o acorrentam como um criminoso comum, mas o olhar dele é o de um homem que já venceu. Ele sabe que sua vida está prestes a terminar, mas não teme, porque para ele, a morte é um caminho, não um fim. E assim começa sua última viagem. De cidade em cidade, sob o olhar de soldados impiedosos, ele avança. Mas Inácio não está apenas caminhando para a morte. Ele está semeando palavras que não podem ser destruídas. Ele escreve cartas às 7 igrejas espalhadas pelo Império. Escritas às pressas, entre pausas na viagem, cada uma delas carrega um peso eterno. Ele sabe que não voltará para casa, mas suas palavras, essas irão atravessar os séculos. E a mensagem? Coragem, unidade, resistência. Para os cristãos que vivem com medo, ele escreve: não há fogo, nem cruz, nem feras, nem espada que me separem de Cristo. Para os líderes que enfrentam perseguição, ele avisa: onde está o bispo, ali está a igreja. E para aqueles que pensam em salvá-lo, ele implora: não me impeçam de morrer. Quero ser trigo de Deus, moído pelos dentes das feras. Para os romanos, isso é loucura. Para os cristãos, é um chamado. Mas Roma ainda não terminou com ele. O Império precisa de um espetáculo, e os leões já estão famintos. A viagem até Roma não é curta. São centenas de quilômetros. A cada parada, cristãos aparecem. Alguns apenas para vê-lo de longe. Outros tentam convencê-lo a fugir. Mas Inácio não desvia um único passo do seu destino. Ele responde com serenidade: chegou minha hora de ser um verdadeiro discípulo. Ele não quer ser um mártir por glória. Ele não deseja fama. Ele quer Cristo. Mais do que a própria vida. Mais do que o próprio corpo. Os soldados romanos, endurecidos por batalhas, começam a estranhar aquele prisioneiro. Não era comum alguém aceitar sua morte com tanta calma. Não era normal alguém caminhar para a própria execução como se estivesse indo para casa. Em um dos momentos da jornada, um guarda pergunta: por que não tenta fugir? Você tem amigos, tem pessoas dispostas a ajudá-lo. E Inácio sorri. Um sorriso cheio de certeza. Porque minha vida não pertence a mim. Ela pertence a Cristo. E agora, ele me chama para ir até ele. A resposta inquieta os soldados. Mas eles não podem desobedecer ordens. Roma o espera. Os leões o esperam. O vento sopra frio sobre o corpo enfraquecido de Inácio. As correntes que apertam seus pulsos já se tornaram parte de sua pele. Seus passos são lentos, mas não por exaustão. Ele está esperando. Cada cidade por onde passa, cada rosto que vê, cada voz que sussurra seu nome. Ele sabe que há olhos sobre ele. Olhos de cristãos aflitos, de irmãos que o seguem de longe, de soldados que o vigiam de perto. Ele sabe que não pode se dar ao luxo de tropeçar. O que está em jogo não é a sua vida. É a fé daqueles que o observam. Seu destino já está selado. Mas há algo que Roma não pode controlar: suas palavras.
Inácio escreve. Escreve porque sabe que sua voz logo será silenciada. Suas cartas são sua última arma. São mais do que mensagens, são um testamento, um grito gravado na história. Seu pedido final aos cristãos, espalhados pelo Império. E ele não pede clemência, não implora por salvação. Pelo contrário, ele escreve para garantir que ninguém tente resgatá-lo. Eu sou o trigo de Deus, e pelos dentes das feras serei moído para me tornar pão puro de Cristo. Essas palavras ecoam nas igrejas, nos corredores escondidos onde os seguidores da fé se reúnem para ler suas cartas. São palavras de coragem, mas também de despedida. E não há medo nelas. Há apenas certeza. Os soldados que o escoltam começam a perceber que este não é um prisioneiro comum. Ele não se lamenta, não reclama, não se desespera. E, para alguns deles, isso é mais assustador do que qualquer coisa. Em Esmirna, ele encontra um amigo, Policarpo. O jovem bispo o recebe com reverência. Tenta oferecer conforto, mas Inácio sorri. Ele não precisa de conforto. Ele precisa que suas cartas cheguem onde precisam chegar. Ele entrega uma mensagem. E para os cristãos que ainda têm medo, ele escreve: a fé não se fortalece na segurança. Sejam firmes, mesmo que tudo pareça perdido. E então, a jornada continua. A cada cidade, mais cristãos tentam vê-lo. Alguns apenas para ouvir sua voz. Outros choram em silêncio. Inácio os vê, mas não para. Ele sabe que se hesitar, eles terão esperança. Mas ele não quer que tenham esperança. Quer que tenham fé. Quer que saibam que a morte não pode vencê-lo. E então ele segue, passo após passo, corrente após corrente, carta após carta. O caminho se torna mais cruel. Os soldados, impacientes, apertam o passo. Inácio tropeça. Seu corpo falha, mas sua alma permanece firme. E mesmo caído ao chão, ele murmura: aquele que me fortalece está comigo. O tempo está se esgotando. Roma se aproxima. Os leões estão à espera. Os portões de Roma se abrem. Depois de uma jornada longa e exaustiva, Inácio finalmente chega à cidade que decidirá seu destino. Ele não olha para os prédios imponentes, não se assusta com a multidão que o observa como se fosse um espetáculo ambulante. Seus olhos estão fixos em apenas um lugar: o Coliseu. O local onde sua fé será provada diante de milhares de olhos. Os soldados não perdem tempo. Arrastam-no para dentro da arena, onde um público impaciente aguarda o grande espetáculo do dia. Os jogos começaram cedo, mas o que realmente atraiu a atenção de todos foi a notícia de que um líder cristão seria devorado diante de seus olhos. Inácio sente o cheiro do sangue no chão. Outros já morreram ali antes dele. Mas enquanto muitos vieram para essa arena lutando contra o inevitável, ele caminha de cabeça erguida. Não há medo em seus olhos. O governador da cidade se levanta. O Coliseu silencia. Com uma voz carregada de desprezo, ele pergunta: és tu, Inácio de Antioquia, que se recusa a honrar César como senhor? O bispo levanta a cabeça e responde, sua voz firme e inabalável: só há um Senhor. Seu nome é Jesus Cristo. O público explode em vaias e gritos. O governador sorri. Ele já esperava essa resposta. Ele acena com a mão. Os portões se abrem e os leões surgem. As feras avançam lentamente, famintas, impiedosas. O público vibra, ansioso para ver o sangue escorrer. Mas no meio da arena, Inácio não recua. Ele não suplica por sua vida. Ele abre os braços, como quem está pronto para um abraço. Seu olhar é de paz, como se finalmente estivesse livre. E antes que os leões o alcancem, ele sussurra suas últimas palavras: sou trigo de Deus, e pelos dentes das feras serei moído para me tornar pão puro de Cristo. O impacto é brutal. O rugido dos leões se mistura aos gritos da multidão. Em poucos instantes, o
O corpo de Inácio desaparece na poeira e no sangue. O espetáculo termina. Mas algo acontece. Algo que o Império não esperava. O público não sai comemorando. Muitos ficam em silêncio. Alguns cristãos na multidão choram, mas não de desespero, de inspiração, porque acabaram de ver um homem morrer sem medo. Um homem que provou, diante de todos, que há algo mais forte que a própria morte. E assim, a semente foi plantada. Os soldados voltam para suas posições. O governador segue sua vida. Mas as palavras de Inácio não morrem. Suas cartas continuam a circular, atravessando fronteiras, inspirando igrejas, formando novos discípulos. Ele morreu, mas sua mensagem nunca se apagou. Décadas mais tarde, um jovem lê uma de suas cartas e se torna um dos mais ousados bispos da história. Seu nome? Policarpo de Esmirna. A chama que Roma tentou apagar se tornou um incêndio. E até hoje, as palavras de Inácio ainda ecoam. O que aprendemos com Inácio de Antioquia? A fé que não pode ser destruída. O compromisso que não recua. A certeza de que viver por Cristo significa, se necessário, morrer por Ele. Inácio nos ensina que a maior vitória não está em evitar a perseguição, mas em permanecer firme até o fim. Seu exemplo nos desafia. O que estamos dispostos a perder por aquilo que realmente importa? Se essa história te impactou, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. E me conta nos comentários, você teria a mesma coragem de Inácio?